literatura e a arte em geral passam por mudanças drásticas de tempos em tempos, retratando acontecimentos e momentos sociais de sua época, rompendo com o antigo à medida em que temas e estética avançam. E na literatura fantástica, talvez ninguém represente melhor essas mudanças como George R. R. Martin, em sua obra As Crônicas de Gelo e Fogo. Mas o que diferencia o trabalho de Martin de outros tantos excelentes autores do gênero? Mais do que a história contada, alguns elementos dão aos seus livros características distintas dos demais, a começar pela busca pelo realismo. Quando pensamos em literatura fantástica, muito do que está no imaginário popular foi construído após 1954, com a publicação de O Senhor dos Anéis. Escrito por um acadêmico e rico em temas e estilo narrativo, o livro acabou influenciando como a fantasia seria a partir dali. Mas esse impacto também criou um problema. Editoras e autores criaram suas próprias narrativas épicas que, em geral, tomaram O Senhor dos Anéis como exemplo estético, despidos de sua riqueza temática original. A fantasia tolkieniana é influenciada pelos contos de fada e pelo romantismo do século XIX, que busca a criação de mundos idealizados, com claras divisões morais e protagonistas virtuosos em missões épicas. Quase nunca uma obra de alta fantasia, como é chamado o subgênero que se passa em mundos secundários, foge do conceito de eu-catástrofe criado por Tolkien. A ideia de quando tudo parece perdido, há uma súbita guinada para o bem, representada pela vitória de um herói inesperado diante de um inimigo muito mais poderoso. Essa ideia serviu para construir o caráter épico da alta fantasia, mas 50 anos depois, tornou-se formulaica, como descrita por Magnus Vik em sua tese O Familiar e o Fantástico. Resumindo, fantasia formulaica é como uma receita para a produção rápida e reconhecível de uma história, onde há o uso de estereótipos e polarizações de personagens baseados no bem ou no mal. E os livros de George R. R. Martin se tornaram uma revolução no gênero, justamente por buscar uma versão realista desses universos imaginados. Em Gelo e Fogo, essa busca se caracteriza pela representação da vida e experiências humanas como elas são, despidas de realizações. Personagens são moralmente complexos e participam de diferentes classes sociais, as quais ajudam a detalhar, distanciando-se de construções míticas. Ler a obra de Martin aproxima-se nesse sentido de um romance histórico, em que a história serve também para demonstrar como uma sociedade da época vivia, com a diferença que na fantasia essa época nunca existiu. Um movimento similar aconteceu no cinema no gênero western, onde os primeiros filmes retratavam o cowboy como uma figura heróica e cavalheiresca, vilanizando nativos e criando um mito da história americana. Mais tarde, os westerns revisionistas trouxeram uma visão mais próxima da verdade histórica, mostrando a brutalidade da vida na época, desmanchando a imagem do cowboy e abordando o genocídio sobre os indígenas. E de volta à literatura, o próprio Martin parece dar pistas desse conflito entre romantismo e realismo, em uma passagem do primeiro livro A Guerra dos Tronos. Mas mesmo assim, disse Daenerys, o povo o espera. Magister Ilírio diz que o povo borda estandartes do dragão e reza para que Viserys regresse através do mar estreito para libertá-lo. O povo reza por chuva, filhos saudáveis e um verão que nunca termine, disse seu Jorah. Não lhe interessa se os grandes senhores lutam suas guerras de tronos, desde que seja deixado em paz, encolheu os ombros. E nunca é. E nas palavras do próprio autor, sua obra pretende desprender-se do modelo da Idade Média romantizada, esterilizada, também oriunda da literatura romântica. And Tolkien just says that he ruled wisely and well for 500 years or whatever. And it's easy to type, he ruled wisely and well. But then you start asking yourself, what does that constitute, ruling wisely and well? What was his tax policy? Os livros de Martin tratam de temas complexos e adultos, jogando luz em violência e política como componentes da trama que dão mais verossimilhança ao texto. E seu sucesso influenciou uma leva de autores a incorporar técnicas da literatura realista em narrativas fantásticas, que, assim como O Senhor dos Anéis, gerou o próprio conjunto de arquétipos e fórmulas. Mas essas fórmulas são incapazes de copiar outro diferencial dos livros de Martin. Existem vários estilos de narração na ficção, e na fantasia, duas das mais utilizadas são a primeira e terceira pessoas. Na primeira pessoa, o narrador é a parte da trama, ou uma testemunha dos fatos narrados, utilizando os respectivos pronomes como eu, me, mim e comigo. Me sentei na cerca para deixá-los passar. O cachorro do outro lado se ergueu nas pedras para lamber minha mão, mas também para ver. Essa técnica é bastante usada para gerar proximidade com um personagem específico, um senso de intimidade profunda com o leitor quando observamos o mundo de acordo com seu relato. A terceira pessoa, em contraste, contém um narrador invisível, mas que tem acesso a todo um ambiente, com pronomes como ela, ele, os, as, lhe, e que não faz parte dos acontecimentos. A fome e as moléstias por elas acarretadas também eram destinos corriqueiros daqueles desprovidos de coragem ou habilidade para ganhar a vida na cidade à sua volta. A vantagem da terceira pessoa é dar uma visão expandida dos fatos, ambientes e personagens,
E durante muito tempo, a fantasia utilizou-se de um narrador onisciente, que tinha acesso à visão e pensamento de todos os personagens, transmitindo todo tipo de informação ao leitor. Em Gelo e Fogo, Martin usa uma técnica narrativa chamada terceira pessoa próxima ou limitada. Essa narração apenas tem acesso à visão de um personagem, apesar de conseguir narrar os eventos ao seu redor, mas sem acessar nada que não contenha o personagem ponto de vista. Essa técnica permite ao autor dar somente limitadas informações ao leitor. Com isso, Martin também parcializa os fatos, visto que o narrador invisível apresenta os eventos dentro do ponto de vista daquele personagem. Mas nada disso é incomum. Talvez seja a linguagem mais usada na ficção atual, mas George Martin divide sua trama em diferentes pontos de vista, com 31 personagens tendo sido o fio condutor de ao menos um capítulo até o momento. São 22 pontos de vista, pensamentos e formas de ver o mundo, o que transforma sua obra em um vitral que vai sendo montado pelo leitor. Mas ainda, alguns eventos são testemunhados por mais de um personagem central, apresentando um fato sobre o ponto de vista de uma mulher madura e no capítulo seguinte pela ótica de uma criança de 10 anos. Ao leitor, cabe coletar essas visões, às vezes conflitantes, para montar a sua própria versão dos fatos. E outro segredo da técnica narrativa de Martin está em fazer uso massivo de monólogos internos para transmitir o pensamento de apenas um personagem. Novamente uma técnica comum, mas a intensidade com que isso ocorre em Gelo e Fogo empresta para o texto as vantagens de uma narração em primeira pessoa, a criação de laços mais profundos com a psique dos personagens que acompanhamos. Vemos o que eles veem, mas também sentimos o que eles sentem, gerando um laço de intimidade entre leitor e personagem. Ao aplicar tais técnicas, que dão ao mesmo tempo oportunidade ao autor de ampliar o escopo da sua história, limitar a perspectiva e criar intimidade, temos aí o segredo de como o discurso e a narrativa são utilizados ao mesmo tempo para criar tantos efeitos e sensações distintos. Uma evolução mais natural ao que os outros competentes autores fizeram, mas em uma escala muito mais complexa. Mas nada disso traria imersão se a história não tivesse ancorada em uma realidade tridimensional. A construção de universos na fantasia é muitas vezes interpretada como sinônimo de longas descrições ou parágrafos e mais parágrafos de informações sobre mitos, lendas e acontecimentos do passado, o que pode ser frustrante para o leitor. Em As Crônicas de Gelo e Fogo, Martin se afasta um pouco dessa convenção, mas ainda assim constrói um universo tridimensional e palpável. Isso porque sua preocupação central não está em mostrar com precisão os cenários, mas os aspectos sociais normalmente negligenciados pelo gênero, através dos olhos e interesses de seus personagens. O governo de Westeros, por exemplo, seria mais fácil inserir um rei que faz de tudo, fácil de compreender e comum na alta fantasia, mas Martin incluiu um sistema de governo mais complexo, com um conselho de funções bem definidas, altamente participativo e facilmente entendidas, já que refletem funções do nosso mundo real, como análogos a um ministro da economia ou a um chefe de inteligência. Essa camada de realismo acaba criando um cenário fértil para subtramas, já que personagens disputam as vagas no conselho através de influência, como vemos em governos contemporâneos, uma construção de universo complexa, mais próxima da realidade do leitor. E essas inserções de estruturas e balanços de poder estão por todo lado, criando relações de causa e consequência com o qual o leitor consegue se conectar. E essa sensação de que cada pequena ação impacta de maneira inesperada nos rumos da trama gera uma apreensão aos leitores, ao mesmo tempo em que expande ainda mais o escopo e nossa compreensão da sociedade de Westeros. E esse universo só se destaca mais pela técnica empregada pelo autor para entregar essas informações. Um autor anônimo e criador do canal Savage Books analisou o primeiro parágrafo de A Guerra dos Tronos em um ensaio no Reddit. A manhã chegara límpida e fria, com uma aspereza que sugeria o fim do verão. Partiram ao nascer do dia para assistir à decapitação de um homem, 20 ao todo, e Bran cavalgava com os outros, nervoso e excitado. Fora a primeira vez que se considerara que ele tinha idade suficiente para ir com o senhor seu pai e os irmãos ver fazer-se a justiça do rei. Era o 9º ano de verão, e o 7º da vida de Bran. Aqui, a análise destaca que Martin, em 4 linhas, nos dá o tom do mundo, um lugar onde crianças empolgadas assistem decapitações, revela a idade do personagem de ponto de vista e, o mais importante, um verão neste mundo tem uma estranha duração. Um pequeno pedaço de informação que, como leitores terminam sabendo, é a pedra fundamental para o funcionamento do universo, a duração das estações. Tudo isso em apenas 4 linhas. Mas isso não é um enfadonho diálogo de exposição em que o personagem explica de maneira atabalhoada o funcionamento do universo para o leitor, mas uma observação de um fragmento da vida de uma criança, cujas impressões sobre o que vê nem sempre são corretas. Essa sutileza na apresentação do seu universo é um dos inúmeros detalhes que distingue Martin de outros autores do gênero na difícil tarefa de criar um mundo e apresentá-lo ao leitor. E essas 3 técnicas que vimos
são os pilares que sustentam a grandiosidade de As Crônicas de Gelo e Fogo. Mas toda essa riqueza não pode ser resumida apenas em uma série de ferramentas. Narrativa, realismo, tridimensionalidade apenas ajudam Martin a atingir a sua grande conquista, e que é o que a grande literatura faz de melhor: ajudar a entender a experiência humana. E é isso que fará com que As Crônicas de Gelo e Fogo não seja apenas um fenômeno popular de sua época, mas uma obra que deixará sua marca no mundo literário. Obrigado por assistir ao Luz, Câmera e Pixels. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal clicando no sininho para receber uma notificação quando outros vídeos forem lançados.